de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, mediante autorização da editora, sem fins lucrativos para uso de deficientes visuais. Clube da Madrugada, para alunos do 2º grau e vestibulandos 93. Histórico, eventos literários, escritores amazonenses. Esta súmula, que pode ser tomada como uma apostila especial, foi idealizada e elaborada por uma equipe de escritores do Clube da Madrugada. Manaus, Amazonas, 1992. Esta apostila foi gravada nos estúdios da Biblioteca Braille em 20 de janeiro de 2005, de acordo com a Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nota importante. Esta obra foi preparada para ser lida exclusivamente por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. Locução de Samantha Martins. CD1, faixa 1. Clube da Madrugada Histórico. Surgimento. O Clube da Madrugada nasceu em 22 de novembro de 1954, em Manaus, sob o pé do mulateiro existente na Praça Eliodoro Balbi, também conhecida como Praça da Polícia. O nome Madrugada vem em razão de ser madrugada quando um grupo de jovens intelectuais, reunidos debaixo daquela árvore, tiveram a ideia de criá-lo. A sua fundação foi inspirada na necessidade de implantar-se nas letras e nas artes do Amazonas o espírito do movimento modernista de 22, já vigente, então, em outros centros culturais do país. Os seus membros fundadores são Saul Benchimol, economista, que foi o seu primeiro presidente, Francisco Pereira Batista, economista, Carlos Farias de Carvalho, poeta, José Pereira Trindade, jornalista, Humberto Paiva, técnico, Raimundo Teodoro Botinelli de Assunção, sociólogo, Luiz Bacelar, poeta, Celso Melo, advogado, Fernando Collier, ensaísta,
e João Bosco Araújo, cientista. Finalidade: assim como o parnasianismo nasceu para reagir aos excessos do romantismo, o Clube da Madrugada surgiu para combater o academicismo arraigado e vazio que ainda se praticava na literatura e nas artes no Amazonas. Em plena prática, os cânones da Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922, no Amazonas até 1954, os nossos escritores ainda escreviam no estilo gongórico, pomposo e derramado, sem se aperceberem das conquistas estéticas, da mensagem de renovação que aquele movimento trouxera para as letras e as artes em todo o Brasil. Foi para acabar com essa pasmaceira cultural, então reinante, que o Clube da Madrugada saiu a campo e, respaldo no espírito do movimento modernista, tomou posição de luta nos jornais, nas praças, no rádio, nas tribunas, onde quer que pudesse irradiar a nova palavra de ordem. Atuação e obras. O Clube da Madrugada tem tido nas artes e na literatura uma atuação muito significativa. Desde os seus primórdios, tem realizado cursos, conferências, concursos literários, programas de rádio, exposições de artes plásticas, sendo a mais importante a que levou a efeito na Praia da Ponta Negra. Edição de uma página literária no O Jornal, órgão da extinta empresa Asher Pinto, durante mais de 10 anos, publicação de livros na área da poesia, do conto, da economia, do ensaio, do romance, da história, etc. Faixa 2. Escritores programados para o vestibular 1993. Os escritores e poetas programados pela Universidade do Amazonas para o vestibular de 1993 são todos integrantes do Clube da Madrugada. Alcides Verck nasceu em Aquidauana, Mato Grosso, em 20 de dezembro de 1934. Em 1957, veio para o Amazonas e em Manaus reside até hoje. É autodidata. Pertence ao Clube da Madrugada e à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB. É poeta e ensaísta, com colaborações esparsas em diversos jornais de Manaus. Ele forma na linha dos poetas de consciência social definida, cujos poemas não exaltam senão o homem, no seu caso, o homem amazônico, de quem se tornou um apaixonado intérprete. Os seus versos, nessa linha, constituem ao mesmo tempo uma arma de combate e um hino de fé e otimismo. Publicou os seguintes livros: Da Noite do Rio, 1974, Trilha d'Água, 3 edições, 1985, Poemas da Água e da Terra, edição bilíngue, 1987. Luiz Bacelar nasceu em Manaus em 4 de setembro de 1928. Estudou aqui e em São Paulo. Foi professor de literatura da língua portuguesa no Colégio Estadual do Amazonas. Pertence ao Clube da Madrugada, à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, e à Cooperativa dos Escritores do Amazonas, COPEA. É poeta e jornalista. Tem trabalhos publicados no Brasil e em Portugal. É considerado um dos maiores poetas do Amazonas. Publicou os seguintes livros: Frauta de Barro, Prêmio Olavo Bilac, da Prefeitura do Distrito Federal, em 1963, 1977, Sol de Feira, 1985, Quatro Movimentos, 1975, O Crisântemo de 100 Pétalas,
Aicais, em coautoria com Roberto Evangelista, 1987. Farias de Carvalho nasceu em Manaus em 8 de setembro de 1930. Iniciou seus estudos nesta cidade, não concluindo nenhum curso, sendo autodidata. Pertence à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, e ao Clube da Madrugada. Exerceu por algum tempo o magistério. Foi deputado estadual, é poeta e jornalista. Sua poesia é de caráter social e lírica. É talvez o poeta mais popular do Amazonas. Publicou os seguintes livros: Pássaro de Cinza, 1957, Cartilha do Bem-Amar, com lições de bem sofrer, 1965. Ernesto Penafort nasceu em Manaus em 27 de março de 1936 e faleceu na mesma cidade em 3 de junho de 1992. Fez seus estudos em Manaus e Rio de Janeiro, formando-se em advocacia. Era jornalista, cronista e contista. Pertenceu ao Clube da Madrugada e à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB. Tinha ao poeta a obsessão do azul e sua poesia, embora de produção escassa, é de bom nível. Publicou os seguintes livros: Azul Geral, 1973, A Medida do Azul, 1982, Os Limites do Azul, 1985, Do Verbo Azul, 1988. Elson Farias nasceu em Roseiral, Itacoatiara, em 11 de junho de 1936. É autodidata. Pertence ao Clube da Madrugada, à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, à Academia Amazonense de Letras e ao Clube de Poesia e Crítica de Brasília. É poeta e ensaísta. Foi secretário de Estado em vários governos do Amazonas. A sua poesia tem por temática as águas e as matas da Amazônia, sendo um dos maiores poetas amazônicos do Brasil. Publicou os seguintes livros: Barro Verde, 1961, Estações da Várzea, 1963, 3 Episódios do Rio, 1965, Ciclo das Águas, 1966, 10 Canções Primitivas, 1968, Um Romanceiro da Criação, 1969, Do Amor e da Fábula, 1970, Imagens, 1976, Roteiro Lírico de Manaus em 1900, 1977, Palavra Natural, 1980, Romanceiro, 1985. Antístenes Pinto nasceu em Manaus em 28 de novembro de 1929. Autodidata, é poeta, ensaísta, contista e romancista. Pertence ao Clube da Madrugada e à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB. Foi superintendente cultural do Amazonas, diretor administrativo da Imprensa Oficial e presidente da Fundação Dr. Thomas. Para o crítico Luiz Avelima, a poesia de Antístenes Pinto é uma poesia rica em todos os sentidos, versos que nos dão alento e nos fazem acreditar que nem tudo está perdido. Um sopro saudável nos ares da poesia brasileira. Publicou os seguintes livros de poesia: Sombra e Asfalto, 1957, Ossuário, 1963, Angústia Numeral, 1976, A Rebelião dos Bichos, 1977,
Curvas do Tempo, 1984, Poesia Reunida, 1987. Astrid Cabral nasceu em Manaus e, aos 18 anos, viajou para o Rio de Janeiro. Exerceu o magistério em Brasília durante 7 anos. Pertence ao Clube da Madrugada, é poeta, contista e tradutora. Funcionária do Ministério das Relações Exteriores, exerce suas funções atualmente no Consulado Geral do Brasil, em Chicago. É casada com o poeta Afonso Félix de Souza. Fábio Lucas diz que Astrid Cabral regressa à expressão poética em Torna Viagem, versos cristalinos de um turismo especial, pois este não se exaure na descrição de um roteiro ou na coleta de impressões espaço-temporais. Publicou os seguintes livros de poesia: Ponto Cruz, 1963, Torna Viagem, 1981, Lição da Alice, 1986, Visgo da Terra, 1986. Alencar e Silva nasceu em Fonte Boa, Amazonas, em 21 de setembro de 1930. É poeta e cronista. Pertence ao Clube da Madrugada, à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, e à Academia Amazonense de Letras. Foi diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado. É advogado e funcionário do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, onde reside. Sua poesia é essencialmente lírica. Publicou os seguintes livros de poesia: Painéis, 1952, Luna Amarga, 1965, Território Noturno, 1982, Sob Vésper, 1986, Sob o Sol de Deus, 1992. L. Ruas nasceu em Manaus em 28 de novembro de 1931. Ordenou-se padre secular em 1954. É poeta, cronista e ensaísta. Pertence ao Clube da Madrugada, à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, e ao Conselho Estadual de Cultura do Amazonas. É um dos mais representativos cronistas e poetas amazonenses. A ampla cultura que revela nos seus escritos tem feito dele uma figura admirada e respeitada nos meios literários locais. Publicou os seguintes livros de poesia: Aparição do Clown, 1958, Poemeu, 1958. Erasmo Linhares nasceu no município de Coari em 2 de junho de 1934. É radialista, jornalista e contista. Pertence ao Clube da Madrugada e à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB. Ganhou vários prêmios literários. É professor da Universidade do Amazonas. As suas histórias destacam-se pelo humanismo de que se impregnam e a sua tônica é sempre o sofrimento, a dor, a angústia, a miséria que envolve o ser humano e o transforma em objeto da nossa compaixão. Publicou O Tocador de Charamela, 1979. Arthur Engrácio nasceu em Manicoré, Amazonas, em 16 de abril de 1927. É contista, romancista, antologista, crítico e jornalista, havendo exercido esta última atividade em quase todos os jornais de Manaus. Pertence ao Clube da Madrugada, à União Brasileira de Escritores do Amazonas, UB, e à Cooperativa dos Escritores do Amazonas, COPEA. Colabora no Suplemento Literário do Minas Gerais, SLMG, de Belo Horizonte,
e está incluído em vários livros paradidáticos e antologistas. É detentor de 8 prêmios literários e 2 jornalísticos. Abguar Bastos diz que não faltam a Arthur Engrácio as qualificações intelectuais do contista. Para ele, a Amazônia é movimentação humana em vasto painel, no qual é preciso distinguir a tipicidade regional. Publicou os livros de ficção Histórias de Submundo, 1960, Restinga, 1976, Ajuste de Contos, 1978, Contos do Mato, 1981, Histórias do Rio, 1984, 20 Contos Amazônicos, 1986, Áspero Chão de Santa Rita, romance, 1986, Outras Histórias de Submundo, 1988. Faixa 3. Esta matéria foi retirada do jornal Amazonas Cultural, publicação trimestral da Superintendência Cultural do Estado do Amazonas, Manaus, julho de 1989, ano 1, número 1. Clube da Madrugada, 34 anos. Esta edição do Amazonas Cultural é dedicada ao Clube da Madrugada, instituição cultural surgida no Amazonas em 22 de novembro de 1954 e que tem produzido, no decorrer desses anos, os melhores frutos nas áreas literária e artística, às quais dedica as suas atividades. Com peculiaridades bem acentuadas e sem paralelismo no Brasil e no mundo, ele conseguiu o milagre de desafiar o tempo e chegar incólume hoje ao seu 34º ano de vida, completados em novembro de 1988. Apresentando no campo cultural uma série de feitos que lhe conferem uma condição enobrecedora e invejável na sociedade brasileira, impondo-se ao seu respeito e admiração. Entidade literária de vanguarda responsável pela implantação no Amazonas dos princípios da Semana de Arte Moderna, de 22. A atualidade permanente do Clube da Madrugada consiste, sem dúvida nenhuma, no seu caráter de originalidade, descompromissos com todas as formas imaginadas de institucionalização voltadas à causa estreita de uma sociedade comum, com seus estatutos, sedes, conchavos, igrejinhas, etc. Nesta edição comemorativa dos seus anos, o Amazonas Cultural homenageia-o, publicando a história do seu surgimento, suas atividades específicas, depoimentos de intelectuais sobre a sua atuação e uma seleção de trabalhos, conto, crônicas, poesia e ensaio, de escritores pertencentes ao seu quadro de associados. Sob a copa deste mulateiro, localizado na Praça Eliodoro Balbi, nasceu o Clube da Madrugada, transformando em sua sede, desde os primeiros instantes, a sua sombra os madrugadenses, designação criada por Guimarães Rosa. Realizam suas sessões, traçam seus planos de trabalho, debatem os assuntos mais variados sobre ciência, literatura e arte. No tronco da árvore há uma placa afixada com a seguinte inscrição: Pois foi, jovens se reuniram sob a fronde desta árvore e aconteceu. Quando madrugada, o clube surgiu. Era novembro 22, 1954 e fez-se. Assim nasceu o Clube da Madrugada. 2 signos, entre outros, marcam a vida do Clube da Madrugada e de cada um de seus participantes. Designam-se estes signos como liberdade e consciência, a liberdade de pensar,
viver e conviver, a liberdade de ação e de expressão, e a consciência de optar sempre por um instrumento vivo que lhe sirva de apoio, no caso do Clube da Madrugada, os princípios que identificam os companheiros, sem preconceito de raça, cor, crença ou ideologia. Enfim, a consciência de assumir antes de fazer. Antecedentes. Até 1950, dominava no Amazonas o provincianismo literário, que tinha na Academia Amazonense de Letras seu principal reduto. As gerações novas, por falta de comunicação com o resto do país e o exterior, sofriam a influência direta do espírito acadêmico em arte e literatura, embora sobressaíssem algumas contribuições pessoais valiosas, mas sempre ligadas ao formulário europeu, cujos maiores representantes no Brasil já eram considerados figuras do acaso. Corria o ano de 1949. Personagens desse tempo, um grupo atrevido de estudantes, dominado ainda pela sôfrega leitura dos nossos poetas românticos, simbolistas e parnasianos, fez de um sombrio porão da rua Doutor Moreira, 239, o lugar ideal para seus encontros diários. Esse porão servia de residência ao pintor Anísio Melo, também poeta e grande seresteiro. Frequentavam o pequeno grêmio assim improvisado: Alencar e Silva, Guimarães de Paula, Farias de Carvalho, Antônio Ventilari Correia, Antístenes Pinto e Jorge Tufik. Havia outros, naturalmente. Editava-se um jornalzinho chamado O Eco. Nesse mesmo período, Anísio publicou a revista Amazonas Ilustrado, com 3 números de existência. Ambos, porém, refletiam as atividades do grupo, divulgando poemas, contos, artigos e reportagens, geralmente sobre curiosidades históricas. Os ídolos favoritos dessa época, como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho e Olavo Bilac, perfumavam com suas estrofes as sessões noturnas do Leão de Ouro, hoje Edifício Santana, entre cujos frequentadores se notava algumas vezes a presença de Paulo Monteiro de Lima, um dos mais legítimos condoreiros do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. Paulo Lima deixou várias obras inéditas, na maioria das quais verbera o procedimento dos políticos corruptos, traduzindo altivez, desprezo e revolta contra os propósitos da Ileia Amazônica, instituição mantida pelos que pretendiam usurpar as riquezas do solo amazônico, fundada no clássico pretexto de ajuda e boa vizinhança. No conteúdo, essas reuniões tentavam reconstituir, na província distante, a então famosa Boêmia literária, de fins do século XIX, naquele Rio de Janeiro que as litografias descrevem como o centro da vida cultural do país, com suas ruas estreitas, seus parques tranquilos, seus carros de tração animal e suas confeitarias. A narrativa de Coelho Neto, em A Conquista, e a série de volumes publicados sobre a vida de cada um daqueles corifeus da Nova Élide, de autoria do cearense Raimundo Menezes, exerciam seu fascínio e faziam pensar que nada daquilo poderia ter mudado com os anos. Falava-se muito na Rua do Ouvidor, como se a principal artéria comercial da metrópole brasileira comportasse ainda a maravilha desses colóquios boêmios, onde a poesia e os debates ocupavam a maior parte do tempo.
Não resta dúvida quanto ao alheamento cultural desse punhado de jovens, sequiosos por descobrir o verdadeiro comando de sua existência. Enfrentavam, por outro lado, a mentira e o isolamento geográfico. Nem os frutos benéficos da Semana de Arte Moderna de 1922 haviam chegado ao conhecimento da juventude nos colégios oficiais. Ao invés disso, proliferava uma falsa compreensão do fenômeno estético, que difundia, através dos suplementos literários, ideias contaminadas de ranço e bolor acadêmico, no pior sentido de fórmula importada. E o que é mais grave, tudo isso era feito em nome de uma tradição, a que nunca esses críticos do modernismo souberam opor a menor resistência. Cometiam simplesmente a grande abnegação de que nos fala Ezra Pound, dando a entender que a sua traição à grande obra do passado é tão grande como a do falso artista a do presente. Aliás, na conferência até agora inédita do professor Francisco Ferreira Batista, da Universidade do Amazonas, sob o título Conceituação do Modernismo no Amazonas, insere-se a primeira tentativa de situar o problema historicamente. O culto exagerado da arte pela arte, distanciando-a da realidade, favorecia, a grosso modo, essa curiosa fauna de moluscos aéreos, confinada em parte ao mero ensaísmo estilístico, com base no estudo de algumas figuras do simbolismo francês, avultando entre estas a de Camille Mauclar, o sacerdote do ritmo, assim cognominado pelo escritor Péricles Moraes. No entanto, ao lado dessa literatura, marcada pelo excesso da forma, essencialmente erudita, aparecem notáveis contribuições de historiógrafos e romancistas, preocupados em fixar o drama do homem, da região, seu meio físico, as condições etnológicas e a riqueza do solo. Mas estes eram escritores bastante modestos, que não podiam gabar-se de haver estudado na Europa, e utilizavam um estilo desataviado e puro, em contraste ao martírio da frase escorreita e das filigranas verbais. Um deles foi Raimundo Moraes, vem a seguir o lusitano Ferreira de Castro, autor do romance A Selva, e Ramayana de Chevalier, com Circo Sem Teto da Amazônia, que se pode incluir no período coberto pelo vigor da linguagem euclideana. Para melhor esclarecimento, recomenda-se aqui a leitura da conferência Panorama Cultural da Amazônia, de Peregrino Júnior. Peregrino divide os surtos literários da Amazônia em 4 períodos: naturalista, euclideano, ufanista e modernista. Considera esta última fase mais orgânica, mais direta e objetiva, onde predomina o social, o humano, o documento, em vez da paisagem. Cita como seus representantes Aguar Bastos, Gastão Cruz, Dalcídio Jurandir, Raul Bopp e Peregrino Júnior. No que diz respeito ao Amazonas, nada se pode registrar de positivo nessa área, até 1951. Sabe-se apenas de alguns modestos cometimentos poéticos, vazados à maneira regionalista do Cobra Norato. No mais, atração pelo versilibrismo sem qualquer disciplina verbal. Explica-se a onda pelo fator de novidade. Contudo, havia uns poucos estudiosos da Semana de 22, que ficavam isolados e mudos
diante da reação assumida pelos seus opositores, intérpretes, na sua maioria, de sentimentos confusos que arriscavam extensos artigos contra Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Portinari. Parecia ainda difícil rejeitar as formas legadas pela tradição. Daí o choque, a dúvida e a busca de novos horizontes. Os anos 50 pintavam no calendário. Aquelas estranhas figuras de poetas sonhadores que cruzavam as ruas sossegadas de Manaus já não poderiam continuar indiferentes ao desafio de seu tempo. E o dilema proposto tornava-se claro: aceitarem o combate desigual ou tomar o caminho da fuga, seguindo resignadamente o destino de todo intelectual deslocado de seu meio ambiente. Esta última alternativa parecia a melhor. Acenava-lhes com boas oportunidades, além de surpresas encantatórias. A Meca brasileira dos homens cultos, aquela cidade do Rio de Janeiro da bela época, refulgia à distância, engastada no litoral. Algas em corpo urdiam, em silêncio, o alvoroço e a expectativa do embarque espetacular a que estavam ligados planos de futuro. Enfim, partiram nas asas de um Fab. Os ventos e eventos folhearam os dias, trazendo-lhes o ano de 1951. A caravana, como foi batizada depois, compunha-se de 4: Farias de Carvalho, Alencar e Silva, Antístenes Pinto e este repórter. O voo militar, com escalas em diversos estados, não poderia oferecer comodidade, mas os lances pitorescos da aventura souberam ocupar, com blagues e risos, o espaço da náusea e do protesto. A pequena história da caravana, por pequena que seja, merecia um capítulo à parte. Todavia, basta lembrar que ela foi mais longe do que se imaginava, fazendo a trem, ônibus e avião os trechos ainda precários do Rio de Janeiro a Porto Alegre. E no pó vermelho das estradas, eles foram deixando seus velhos cadernos de poesia. Enfrentavam agora uma outra realidade. Os edifícios, arranha-céus, substituíam as torres ebúrneas, e do asfalto nascia uma rosa diferente. A rosa, afinal, descoberta em Drummond, como satélite da Terra deixara de ser a Lua nos poemas de Bandeira. 1952. Em meados de abril desse ano, um quadrimotor da Força Aérea Brasileira traz a caravana de retorno a Manaus. Meses depois, Alencar e Silva lançava o Painéis, composto e impresso nas oficinas do Diário Oficial do Estado. Na parte final desse livro, o autor incluiu seus primeiros versos modernistas. Farias de Carvalho abandonava também os rígidos modelos tradicionais e compunha longos poemas como Balada da Paz e outros, cheios de lirismo e rica imaginação. Predomina, sobretudo, a indisciplina vocabular, decorrência natural do rompimento com as regras fixas do classicismo, gerando-se, a seguir, uma coadunação de princípios temáticos voltados à paisagem, ao culto da mulher amada num plano mais ideal que terreno, e ao social, como expressão de repulsa ao mundo contraditório, injusto e hostil que ainda nos cerca. Tudo isso vamos encontrar na poesia de quantos ali se aventuravam pela nova estética. Nessa mesma corrente literária está incluído Djalma Passos, cujas as vozes amargas externam com admirável fluidez a simplicidade rara e transparente
de um Emílio Moura, apesar de conterem mensagens que podem ser confundidas com as do tipo panfletário. Em resumo, seduzia aos novos a cadência liberta do jarrete métrico, das pausas obrigatórias, da rima incrustada com esmero. Mas esse rompimento dava-se com lentidão. A falta de leitores para este gênero de poesia inoculava o desânimo, enquanto as opiniões se dividiam em dois grupos irreconciliáveis, o dos acadêmicos e o dos futuristas, como eram erradamente considerados aqueles que procuravam reagir ao pieguismo dos românticos e ao formalismo dos parnasianos. A segunda viagem da caravana ao Rio de Janeiro, em princípios de 1953, a bordo do Santos, navio da frota do Lloyd brasileiro, levaria consigo um novo intelectual e poeta, que interrompera os estudos para seguir a carreira das letras, Guimarães de Paula. Esta viagem teria um caráter mais amplo e mais objetivo, pois visava conhecer de perto o Nordeste, sua gente simples, seus costumes, seu folclore variadíssimo e seus problemas sociais. Os resultados práticos desse memorável circuito foram além da expectativa. Em Belém, tiveram notícias do Grupo Norte, que editava uma revista na qual colaboravam Benedito Nunes, Rui Guilherme Barata, Padre Serra, Mário Faustino e Angelita Silva. O Pará já tinha inclusive seu teatro de amadores e um vasto círculo de estudos cinematográficos. Comentava-se muito o filme Uirapuru, baseado na música do balé de Heitor Villa-Lobos e dirigido por Peter Paul Hilbert. Em Fortaleza, travou-se conhecimento com o Grupo Clã, cuja revista, do mesmo nome, tinha como seu representante em Manaus o poeta Sebastião Noronha, e assim por diante, até Pernambuco e o Porto do Destino. Dessa última experiência, de mundo sonhado e vivido, seria coletado o material necessário ao conhecimento de nossa própria realidade social e econômica. Assim, revigorados pela ressonância interior que lhes vinha desses Brasis, profundamente idênticos na sua humanidade e no seu lirismo. O reencontro com a gleba resultaria, mais adiante, na sua efetiva participação num movimento cultural nascido para agitar, sacudir, subverter e renovar toda uma ordem de valores. Não se quer dizer com isso que os antecedentes do Clube da Madrugada sejam apenas estes de que falamos, ou que estejam exclusivamente entre 4 pessoas que foram conhecer o Brasil. Algumas das causas, sim, mas, quanto ao privilégio de fundá-lo, este cabe a todos, quer os que foram e voltaram, quer os que ficaram. Tratando-se principalmente de um grupo eclético, que abrange várias atividades, outros depoimentos se fazem necessários. Entretanto, se bem que nascido por simples acaso, durante um encontro fortuito entre jovens da mesma geração, o movimento Madrugada aparece já com programa de luta. A desmistificação do homem da região estaria em primeiro plano. Enfim, todas as categorias do conhecimento baseadas na Amazônia seriam analisadas. Portanto, sua tarefa abraçaria algo mais do que combater o pieguismo da literatura decadente, mas também
construir manipulando, sem temor de contágio, problemas que se mantinham relegados como prova de um distanciamento emotivo da nossa realidade. O rompimento com o versejar tradicional ainda era muito pouco. Isto, outros haviam tentado antes de nós. Convinha, então, fazer um esforço conjunto para compensar o atraso de meio século. Em que ano surgiu a primeira tela cubista? 1905. Compreender em seus fundamentos básicos a função da literatura e das artes em nossa época. Estudar a Semana de 22 como um ponto de partida, fundação do primeiro ciclo verdadeiramente brasileiro, embora ainda limitadamente brasileiro, não só da nossa poesia, como de todas as demais manifestações do homem no campo da arte e da cultura. A conclusão seria lógica. Nem a literatura propriamente dita, nem as artes, nem os estudos sociais então existentes poderiam satisfazer aquele ímpeto de renovar, alargando os domínios criados por um regionalismo sem conteúdo universal e vice-versa. Estava-se a exigir, com urgência, um diálogo mais concreto entre o homem e a terra, entre a palavra e o objeto, entre o mito e o Criador. Nascimento. Antiga Praça da Constituição, hoje Eliodoro Balbi, também conhecida como Praça do Ginásio e da Polícia Militar. Faixa 4. Nascimento. Antiga Praça da Constituição, hoje Eliodoro Balbi, também conhecida como Praça do Ginásio e da Polícia Militar. Afamada pelo seu coreto, ornamentos, palmeiras, estátuas de figuras mitológicas, árvores copadas e um lago artificial que se prolonga num corte meio curvo do centro da praça ao seu flanco esquerdo. Viveiro de patos, gansos, peixes, jacarés filhotes. À margem do lago, o porte secular de um mulateiro, único da espécie em todo o local. Diante de suas raízes angulosas, seu tronco encapelado, um banco de cimento. Casais distraídos repetem a vida através de lentas passadas, enquanto a noite lhes promete que o tempo deixará de existir para os que amam. Estamos, precisamente, no ângulo em que a ferocidade de um javali em luta pela sobrevivência, dominando ao fundo um pequeno canteiro sem flores, emerge na vaga claridade do luar. Tal deve ter sido o ambiente que serviria aos primeiros encontros da turma, no lugar onde se ergue o pavilhão São Jorge, hoje local de estacionamento da Polícia Militar. Havia um desses chafarizes que a municipalidade já não encarava com o mesmo sentimento que animara os urbanistas da Segunda República. Este, como aquele, eram pontos escolhidos para as reuniões literárias, às quais compareciam um bom número de jovens iniciados nos estudos das ciências políticas, sociais, das artes plásticas, do teatro, da música, do direito e da filosofia. Debatia-se qualquer destes assuntos em termos elevados, mas sem nenhum proveito imediato, salvo o estímulo para novos encontros, nada lhes importando o julgamento. Aqueles que dormiam sobre os louros da impunidade, e neste rol estavam não somente os administradores da coisa pública, os indiferentes, os saltimbancos,
a charlatanice e os botes traiçoeiros de fortunas e palacetes. Estavam também os chamados intelectuais, pontífices baratos da honra e defensores, aqui, de uma nobre escola literária, que por terrível ironia, em seus próprios países de origem, já se havia modificado. Daí a necessidade que sentiam de fundar um grêmio cultural, uma sociedade diferente, orientada por normas incomuns, que reunisse a todos num bloco de resistência à inércia dominante. Resistência, sobretudo, ao falso orgulho acadêmico, de cujo esnobismo resultou o complexo de repulsa aos temas do cotidiano. Esse rico material poético que relegavam a plano secundário, predominando ao invés as polêmicas de cunho filológico. Poetas na maioria. Embora poetas na sua maioria, e poetas recém-saídos daquele período marcado pelos temas vagos e abstratos, unia-os, contudo, a vontade de combater o adversário comum, as dificuldades comuns. Suas forças, antes dispersas, negligenciadas, incorporavam um momento palpável de reunir-se como um todo homogêneo, mesmo que se partisse do nada. O nada e seus acúlios martirizantes, cuja evidência gerava as sem formas do caos em que todos mergulhavam, a semelhança daquele pássaro antropomórfico, do grande inventor de Orfeu, a partir do qual se revela mais forte e mais contundente a presença de um mundo que precisa ser descoberto e de verdades que precisam ser reativadas, já que as palavras envelhecem dentro dos homens, separadas em ilha. A hora antes. Era bem o princípio da luta. Certa noite, o relógio da igreja de São Sebastião anunciara uma nova madrugada. Achavam-se junto ao laguinho da praça, um tanto surpresos com o avançado da hora. Saul Benchimol, Francisco Ferreira Batista, Carlos Farias de Carvalho, José Pereira Trindade, Humberto Paiva, Raimundo Teodoro Bottinelli de Assunção, Luiz Bacelar, Celso Melo, Fernando Colíver e João Bosco Araújo, entre outros, talvez. Conjectuavam sobre um nome que exprimisse a ideia de uma associação de homens de letras sem qualquer protocolo, ausente inclusive das normas que regulam o funcionamento de grêmios, academias, gabinetes, museus, etc. A solução para o caso era procurada nas árvores, no vento, nas águas, nas lendas, em tudo. Saul externava-se contra as expressões modelo como grêmio, sociedade e outras. Ele tinha o apoio da maioria. Lembrou-se então de clube. Mas clube de quê? Aqui, uma ponta de mistério começa a insinuar-se na história do movimento. Uns dizem que a resposta foi dada pelo próprio Saul, outros que o autor da ideia foi Luiz Bacelar. Ambos, por sua vez, encerram o assunto atribuindo ao outro a paternidade do nome. Seja como for a presença atuante da madrugada, deve ter exercido o poder de envolvê-los, para que a frase de todos pudesse ter sido pronunciada por um. Este um que são todos. Nesse caso, amigos, que tal chamar-se de Clube da Madrugada? Além das palmas, o alvorecer ainda remoto, azulando nas copas. Mas não foi lavrada, por supérflua,
a competente ata de fundação. Sabe-se apenas que amanhecia o 22 de novembro de 1954, para todos os efeitos, a data oficial do nascimento do Clube da Madrugada. Madrugada 1, edição comemorativa. Escreve o editor da revista Madrugada 1, edição comemorativa do primeiro ano de atividades do clube. Logo após o dia da fundação, começamos a campanha para agrupar outros elementos que pudessem, ao nosso lado, combater pelos ideais do movimento. Esta frase foi vencida com muita cautela. Eram necessários elementos de qualidade, para não cairmos no erro de outras agremiações do gênero. Neste sentido, muitas vezes tivemos que mergulhar com fôlego e raça entre pedras e sargaços. Contudo, todos os sábados mantínhamos reuniões, nas quais debatíamos assuntos de maior interesse. Refere-se ainda ao surto de publicações na imprensa diária, assinadas por um número considerável de poetas e contistas ligados ao clube, bem como ao período das conferências, revelando os nomes de Saul Benchimol e Francisco Batista, que abordaram os temas a economia financeira no Estado moderno e conceituação do modernismo no Amazonas, ambas pronunciadas na Escola de Serviço Social e residência do professor Freitas Pinto, respectivamente. A repercussão foi enorme. As reuniões semanais continuaram sendo realizadas no Banco dos Patos, denominação alusiva aos palmípedes que tinham no Lago da Praça o seu habitat favorito. Cada membro do clube se apressara a escolher o pato de sua preferência e batizá-lo. Farias de Carvalho adotara o seu rumbô, um ganso de cor escura, notívago e misterioso, como o genial criador de Bateau Ivre. Farias tratava-o com desvelo, dando-lhe de comer pão e bolacha. Mas certo dia, o poeta não encontra mais o seu querido rumbô. Haviam-no transferido para outro viveiro, ou talvez o destino de ser misterioso lhe tivesse feito seguir o rumo absurdo de seu patrono francês. Suspeita-se até que Farias, na grandeza de seu afeto pelo ganso, o tivesse transformado em sangue de seu sangue e carne de sua carne. Uma seresta diferente. Esta fase boêmia do Clube da Madrugada atingiu efetivamente o seu auge com as sessões literárias promovidas no cemitério de São João Batista depois de soar a meia-noite. Por um ferro quebrado das grades que davam para o Boulevard Amazonas, entravam os seresteiros, levando consigo a garrafa de pinga, o violão e, quase sempre, livros que eram lidos e discutidos nos bares. Aproveitando esse clima favorável, conferiam-se títulos e honrarias a intelectuais de renome e sagravam-se os novos, de cavaleiros iniciados em todas as madrugadas do universo. Com a espada no ombro de novo clubista, que se punha de joelhos no chão, o presidente, investido em suas funções de alto sacerdote, exclamava em seguida ao juramento de praxe: Eu, presidente do Clube da Madrugada, te concedo as honras de Cavaleiro das Letras Amazônicas, com iniciação em todas as madrugadas do mundo. 2 anos transcorreram nesse ritmo. Eles tinham um manifesto a cumprir, sabiam todos da responsabilidade que isto representava, mas não sem relutância,
esgotavam as últimas saudades de um tempo que não chegaram a viver. E por que não deixar agora que a tranquilidade da província servisse de abrigo aos arquejos patéticos de um mundo insólito e roído pela própria ferrugem? E os velhos casarões de Manaus abriam suas portas à chegada dos poetas, dos músicos, dos oradores, dos filósofos, dos revolucionários. Algumas reuniões memoráveis na casa do desembargador João Correia, Américo Antony, André Araújo e Freitas Pinto reclamam por justiça. Essa justiça que deve ser reconhecida naqueles homens ao tratarem com os jovens. Mas o ano de 1957 trouxe uma espécie de desânimo. Por motivos pessoais, vários de seus fundadores abandonaram o clube. As sessões de sábado à noite foram ficando vazias. Dava-se o pânico, algo parecido com o final de um ciclo, dominando talvez o receio de estarem repetindo um fracasso. Pois, lamentavelmente na Amazônia, ninguém mais acreditava em sociedades desse tipo, mesmo que funcionassem depois da meia-noite. Faixa 5. Uma análise fria da realidade. Caberia a Benedito Nunes, do Pará, a tarefa de analisar esse fenômeno em seu artigo publicado no jornal Para Todos, naquele ano de 1957, sob o título de Inventário e Planejamento. Dele, transcrevemos o trecho a seguir. De quando em vez, formam-se colônias de intelectuais que irrompem na tranquilidade estéril da vida que nos circunda. Aguentam-se por algum tempo, graças ao poder de coesão do entusiasmo, mas não resistem ao primeiro contragolpe. E se desaparecem as circunstâncias felizes e ocasionais que se fizeram surgir, desagregam-se rapidamente, voltando tudo ao marasmo, à cesta constante e ao fundo melancólico das redes, que é, na Amazônia, o abrigo maternal dos desencantados. As tentativas frustradas, a desesperança, a certeza prévia de que o esforço, as ideias, o talento e a coragem serão sacrificados pela vida vegetativa, adormecem a sensibilidade e retardam a inteligência. A desagregação não é aqui um acidente, mas quase um imperativo. Acrescenta-se, no entanto, que o Clube da Madrugada, sem dispor de sede nem estatuto ou demais formalidades específicas do gênero, já tinha criado uma atmosfera, um compromisso-descompromisso, tendo em vista uma ação dialética para enfrentar os constrangimentos do meio, ou seja, uma estratégia de avanços e recuos, de fluxos e refluxos, capaz de adequar aos milênios de atraso outros milênios de sabedorias latentes na região. Esse comportamento ficou manifestado no conteúdo intelectual daqueles que debandaram, mais afetivo às atividades práticas do que propriamente às atividades estéticas. Fim do lado B. Por favor, troque de cassete e rebobine até o final. O universo lógico, que jamais, diga-se de passagem, enraizara-se totalmente nas diretrizes do movimento, retraía-se. E o universo mágico ampliava-se. Sem local determinado para reunir-se, além daquele indicado pela árvore do mulateiro, os mais obstinados decidiram reativar uma tradição poética, segundo a qual, desde que reunidos em seu nome, o quórum de 3 daria direito de reunir o clube,
tantas vezes e em quantos lugares fosse necessário. Neste caso, podia-se discutir à vontade. As propostas e decisões é que seriam levadas a plenário, no Banco dos Patos. Devido a isso, outros clubes da madrugada foram surgindo no Rio de Janeiro, em Brasília, Roma, Londres e Paris. Sobre os dois primeiros, os dados são mais concretos, vez que o do Rio contou com a adesão dos poetas Nauro Machado e José Alcides Pinto, e o de Brasília conseguiu o milagre de formar uma caravana para Manaus com cerca de 300 pessoas, a maioria das quais tocando algum instrumento, cantando e fazendo da madrugada uma canção imortal, com Paulo Burgos ao piano e Maria Valéria interpretando Madrugada Fria. A bem dizer, um quase alarmante canto de cisne dos tempos boêmios, de destruição das fórmulas passadistas e de reconhecimento do terreno minado que se estava pisando. Vários fatores antecedentes configuram a posição do Manifesto Madrugada, divulgado na revista Madrugada 1, em novembro de 1955. Já vimos que os movimentos culturais perdiam terreno. Somem-se a isto o quadro político nacional, com o suicídio de Vargas e o ingresso do país na era da industrialização. As ciências, as artes e as letras recebiam o sopro de amadurecimento desde o princípio do século. Na poesia, um acontecimento brasileiro de suma importância. Em 1954, Ferreira Goulart publica o seu Luta Corporal, que, segundo a opinião do crítico e ficcionista Assis Brasil, surgiu como o primeiro documento, alguns poemas, de uma experiência pessoal de sentido concretizante, onde, mais acentuadamente do que em qualquer outro poeta, ele procurou dissolver a frase, quebrar o discurso, as próprias palavras, com o propósito de criar, objetivamente, novas relações entre os elementos sintáticos, ou mesmo de romper com a própria sintaxe. O Manifesto Madrugada, partindo do status quo, mediante constatação de que as atividades culturais no Amazonas sofriam um atraso de meio século, radicaliza em vários pontos o comportamento intelectual de seus afoitos signatários, que o redigiram numa hora de entusiasmo. Contudo, é inegável o interesse que ele desperta naqueles que desejam conhecer a história desse grupo, ainda porque seu exame põe às claras o difícil momento em que foram acertadas medidas extremas e salutares. Os resultados desse exame já nos são familiares. Restaria, portanto, a esperança de que a verdade, assim revelada através de palavras, ainda quentes de revolta, fosse capaz de mobilizar as forças vivas da chamada geração dos 50, geração enfraquecida pelo saudosismo da bela época, como se nada mais pudesse ultrapassar a fase da borracha, responsável por um chiquismo requintado, mas oco de propósitos acumulativos e transformadores. Quanto aos objetos artísticos de seu investimento, vivia-se por isso no bojo de uma ressaca federal, onde uma elite social fracassada, produto heterogêneo da exploração desenfreada homem pelo homem. Daí o afastamento emocional da realidade, num distanciamento da natureza, num alheamento ao humano,
Urgia, pois, fazer um manifesto. Não importava o estilo nem a gramática, senão a verdade que empolga, sidera e arrebata. Após um breve, mas incisivo preâmbulo, no qual ressalta a crise das forças intelectivas, morais, educacionais, econômicas e sociais, assim define-se o Clube da Madrugada perante as várias categorias que o pensamento humano expressa. Faixa 6. Literatura. Não há literatura no Amazonas. Primeiro, fatores culturais e morais determinaram nos homens ditos de letras uma posição acomodatícia, geradora de um individualismo exacerbado, que derivou no afastamento de valores que pudessem fazer perigar o seu totemismo aceito como absoluto. Segundo, fatores de ordem econômica contribuíram para que elementos de valor intelectual procurassem novos meios, onde espíritos mais esclarecidos lhes ofereciam melhores oportunidades. Disto resultou o êxodo anual de moços em direção ao sul do país. Por isso, o Clube da Madrugada inspira-se nos elementos formadores de nosso ambiente para a efetivação de uma literatura condizente com os princípios de liberdade imanente ao artista, na sua expressão literária, conjugados com os itens acima referidos. Sociologia. Apesar de o Amazonas ser uma unidade da federação que apresenta elementos vastíssimos para a pesquisa sociológica, temos apenas alguns estudiosos que se detêm nos problemas superficiais que afetam a nossa região. Lamentável sob todos os aspectos, principalmente para a valorização da Amazônida, quando a presente conjuntura se preocupa na revalidação dos padrões que regem a ciência social, que tem por objetivo a integração do homem no meio cultural. Vive-se, deste modo, preso a um imediatismo criminoso, responsável pela incúria em que atualmente encontra-se o homem da gleba. O texto dessa reportagem foi extraído com autorização do autor do livro de Jorge Tufik, Clube da Madrugada, 30 anos. Elegia derramada, Astrid Cabral. Manaus, de matinês que sabem a flertes e chicletes. Chaplin, Bang Bang, Gordo e Magro, astros a brilhar nas telas dos cines, Politeama, Guarani, Avenida e Éden. Noturnas madrugadas de sinos, galos e lerdas estrelas, alturas de lua morosa, sobras de chuva pelas sarjetas. No púlpito da matriz, o padre possesso vocifera contra comunistas e protestantes e joga as chamas do inferno para apagar os irreverentes bocejos nos bancos da igreja. Manaus, que acorda com bondes blém-blém por ruas de pedra, resmungo de lanchas pelas barracas a luzir lamparinas, ruído de serras a esfarelar lenha pras bandas do Caxangá, bate-bate de lavadeiras limpando as nódoas da vida nas propícias cacimbas e rasas correntezas do 40. Manaus, cheirando a borracha, bogaris, andiroba e pau rosa, pães de milho e erva doce, que chegam pontuais às portas, em vespertinas visitas de tabuleiros e cestas de vime.
Verdureiros a vender verdura com o orvalho da véspera a moladores que negociam o fio das facas e dão de quebra fagulhas e o fino falsete de metálico mineral gemido. Manaus, de patrióticas paradas, 7 de setembro ajaezados de chapéus, luvas, polainas, pendões, mascotes e balizas. Bandas alvoroçando praças na filigrana dos coretos, pondo euforia ou melancolia nos enredos de amor tão cerimoniosos, acarcos rituais, platônicas tranças de bem me quer, mal me quer. Bailes e blocos nos sábados gordos e magros dos clubes, cordões e corpos carnavalescos em carros de capota aberta, valsas, marchas, mambos jambos, sambas e frenéticos frevos, bodas com banquetes, batizados e aniversários de farta mesa, transbordando bolos, mães bentas, babas de moça e biscoitos. Manaus de eloquentes, loquazes, comícios de loucos rivais, políticos, PCdistas, PCpistas, PTBistas, udenistas e demais alas dissidentes, alto-falantes e rádios, bradando inflamadas falas por salas e becos, avalanches oratórias, plataformas que se propõem domar o caos e consertar o mundo. Manaus de portas lojas de turcos, brilhosas fazendas no chão, de vitrines entupidas, vidros de perfume, potes de brilhantina, quinquilharias, peças de rendas sujas, ranço de mofo e mijo. Bares, joalherias e farmácias Belle Époque, requinte e luxo de mármores e cristais que invadem as escadarias e esquadrias, de solarengas casas num outrora de acácias e bunganvilhas. Manaus de banhos e agrestes piqueniques em picadas e igarapés, passeios em férreas pontes, improvisadas, hesitantes pinguelas, flutuantes que são favelas em baixo relevo no painel dos rios. Pardas praias em que aportam catraias de relutantes peixes, cais de diligentes incansáveis guindastes abastecendo a cidade de esnobes fomes de batata inglesa, manteiga da Holanda, rubros redondos, queijos do Reino, vinhos da França, linhos da Irlanda e mais 1000 cargas de sonhos e fugas estocadas nos anchos bojos de vapores tisnados de Europa, vigias fedendo a gringa maresia, âncoras nas mesmas águas de mendigas, canoas e nativos gaiolas, abarrotados de gente carimbada de impaludismo e miséria. Manaus, de altas mangueiras a compor portais de arcos de ruas, a estraçalhar vidraças, impacto de frutas sob fúria de chuvas, que desmoronam tetos de nuvens e fazem ganir cães vira-latas, soezes comensais do lixo, que fermenta as soleiras sob o sol, tardes tarjadas de jururus, urubus, debruando beiras de casa-rio, céus que papagaios de papel e tela singram em aladas batalhas, sobre telhados encaruchados e postes floridos de trepadeiras, galhadas em que papagaios decorebas cantam perêmpitas cantigas e desafiam as manhãs de macacas de sutiã e calcinha, ganhando o tão difícil dia a dia
para saltimbancos, malandros cafetões. Manaus de negras águas, onde naufrago. Manaus de águas passadas. Astride Cabral, amazonense, é poeta, ensaísta e contista. Pertence ao Clube da Madrugada, o qual ajudou a fundar. Foi professora de literatura na Universidade de Brasília. Possui 6 livros publicados, entre poesia e prosa, e atualmente, como funcionária do Itamaraty, serve no Consulado do Brasil em Chicago. Fim da apostila. Literatura amazonense, Clube da Madrugada, 30 anos. Matéria retirada do jornal Amazonas Cultural, julho de 1989. Gravado nos estúdios da Biblioteca Braille, mediante autorização da editora, sem fins comerciais. De acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD, gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução de Samantha Martins. Biblioteca Braille, a luz através dos dedos. Edição e montagem, Karen Cordeiro.